o passe, atendimento fraterno, e às 19 horas começa, às 19h30 começa a evangelização infantil. É sempre bom lembrar que as crianças é importante trazer para elas aprenderem um pouquinho. A mamãe, o papai, a titia que tiver uma criança, traga para assistir a evangelização, é importante para a criança, o aprendizado dela desde pequeno. Também nós temos as águas para purificar. É importante que tenham por hábito tomar essa água purificada, que é um complemento do tratamento espiritual. Não é necessário que comprem aqui, mas possam trazer de casa. Se quiserem comprar, ajuda a casa, mas se não, podem trazer. Põe o nomezinho e coloca aqui para purificar durante o Evangelho. Essa água, ela faz muito bem, porque ela é um complemento dos nossos trabalhos espirituais. Tá bom? O tratamento do chakra, para quem está vindo pela primeira vez aqui na casa, agora é todas as terças e quinta. Então é importante que quem queira passar no atendimento do alinhamento do chakra, passe no atendimento fraterno para fazer a fichinha. Porque são poucas pessoas que é atendidas por semana, né? Na terça e na quinta. Então é importante que eu faça essa fichinha, porque agora é toda terça e quinta-feira. Tá bom? O nosso bazar aqui também, para quem está vindo pela primeira vez, a gente trabalha sempre de sábado, das 9 a 1, e a gente recebe doações. Então, quem quiser trazer doações para casa é bem-vindo, porque essas doações a gente vende e transforma em recurso para a nossa casa, tá bom? E na quinta-feira nós temos os estudos. É importante que vocês acompanhem o estudo, que vocês venham no estudo. Por quê? Porque o estudo que nós estamos fazendo esse ano é do Livro dos Espíritos, que é o início da doutrina, é como a pessoa pode entender o que é o Espiritismo. Muitas vezes as pessoas vêm, assistem o Evangelho, participam do Evangelho, lê alguns outros livros, mas se não tem uma base do conhecimento do Espiritismo, às vezes não tem a compreensão. Então, esse livro dos Espíritos, ele é muito importante para que a gente possa estudar ele, e é aberto ao público. E a gente começamos agora no começo de fevereiro, então bem no início do livro, e é aberto ao público, então vocês podem vir participar, se vocês quiserem, tá bom? É das 19 horas às 20 horas, toda quinta-feira tem esse estudo. E às 6h30 nós temos o passe, temos atendimento fraterno, acolhimento, tratamento do chakra, na terça e na quinta. Então, se vocês quiserem participar, tá bom? O convite está aberto a vocês. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos serenar nossos pensamentos, para que a espiritualidade possa agir, né, em nós, que a gente possa receber aquilo que viemos buscar. Muitas vezes a gente não vai conseguir receber o que viemos buscar, mas com certeza vamos receber o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, tá bom, meus irmãos? Então, vamos fazer isso com a prece que Jesus nos deixou através da música. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento
Deus agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Convidar nosso irmão Rubens, que fará o Evangelho esta noite, a explanação. Seja bem-vindo, Rubens, à nossa casa mais uma vez, o Evangelho. Obrigado, Ivani, Magali. Obrigado a todos por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem no fundo aí? Tranquilo, né? Bom, a Magali já disse meu nome. Bom estar aqui com vocês, meu nome é Rubens. E aqueles que já me conhecem, pode continuar me chamando de Rubens, tá bom? Boa noite também aos nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela rede social da nossa Casa Bendita Joana d'Arc. Não esqueçam, você que está em casa, colocar o copinho de água do lado, para que a água seja fluidificada durante o Evangelho. No final da prece de encerramento, tomar essa aguinha, tá? No futuro próximo, eu vou fazer um evangelho aqui para vocês, falando sobre a energia nossa, a energia de música, a energia de palavras, o quanto ela altera a estrutura molecular da água. Por isso que quando ela está aqui, ela está recebendo a fluidificação dos espíritos de luz. E como a Magali disse, vocês podem comprar aqui ou podem trazer de casa. Mas não esqueçam, quando vocês estiverem tomando essa aguinha, quando faltar 3 dedinhos para terminar, completa. Toma novamente. Faltou mais 3 dedos, completa. Vai fazendo isso. Normalmente fala que em 3 vezes pode fazer isso, mas faz isso até chegar a próxima terça-feira, para de novo fazer a fluidificação. Entendido? Muito bem. Que nem a Magali acabou de dizer, nós estamos fazendo aqui por uma orientação da espiritualidade. Os evangelhos esse ano serão tudo em cima do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O ano passado nós fizemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às quintas-feiras, mas eu tenho certeza que uma grande maioria não esteve presente. Por isso que a espiritualidade pediu que nós voltássemos esse ano fazendo os evangelhos em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse primeiro momento, desde que nós retomamos esse ano, eu sei que às vezes para vocês torna um negócio assim meio difícil, porque nós estamos falando de saduceus, de escribas, de fariseus, não é isso? Não entrou ainda naquela fase do Evangelho, onde nós vamos falar do capítulo 1, que eu acredito que logo, né, Fábio, não sei quem está fazendo, capítulo 1, não vim destruir a lei, e daí se torna um pouco mais interessante. Mas é importante a gente saber dessa introdução, do prefácio da introdução, que a gente é um exemplo para nós da dificuldade que Cristo teve para conviver com vários pensamentos diferentes, várias etnias, e com todos ele conseguiu chegar naquilo que nós somos hoje, ok? E também
Às quintas-feiras, que nem a Magali disse, nós estamos fazendo o Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos. E esse ano essa semana vocês vão ter que aguentar Rubens aqui em dose dupla, né? Porque quinta-feira eu estou aqui de novo. Garanto para vocês que eu troco a camisa. Tá bom? Então hoje, a parte que a espiritualidade me indicou, escribas e terapeutas. Durante o meu período de palestrante na doutrina espírita, uma das técnicas que eu descobri, e os demais palestrantes também vai uma dica para vocês, eu aprendi que a gente tem que estar do lado de lá, é do lado onde a gente começa a leitura, certo? Isso é uma técnica. E hoje eu estou aqui por uma questão de técnica, né? De limitações técnicas, eu vou estar desse lado. Então eu vou pedir para vocês que não cochilem. Sabe por quê? Em algum momento eu vou errar a leitura. E vou pedir que vocês me corrijam. Está combinado? Tá bom? Eu vou olhar se alguém estiver cochilando. Vamos começar então? Muito bem. Os escribas, identificados como os doutores e intérpretes da lei de Moisés, que nós falamos a lei mosaica, né? Quando nós falamos de Moisés, subentende-se as leis mosaicas. E atuavam como mestres que ensinavam as escrituras, geralmente alinhados aos fariseus. Jesus os censura por hipocrisia. Está vendo o que eu disse agora no começo? Jesus teve que conviver com várias diferenças, mas nunca deixou de externar a sua opinião e tentar trazê-los para o pensamento do Cristo. Focando na forma exterior, rituais em detrimento da caridade, impondo cargas pesadas aos outros sem as praticar. Até pouco tempo atrás, a espiritualidade trabalhava com as incorporações, com as manifestações. Todas as casas tinham isso, né? Porque nós éramos que nem Santo Tomé. Nós precisávamos ver para crer, não é isso? Hoje nós sabemos que não é assim, que não tem necessidade. Tanto que hoje nós temos casas que promovem cura, uma das casas, a Seara Reluz, onde eu também sou trabalhador, onde que promove-se a cura através do passe, e a espiritualidade, ela trabalha, nos auxilia, nos socorre, sem a necessidade da manifestação do médium. E também, depois de um certo tempo, começou-se a usar da espiritualidade para trazer proveitos da situação. Nós vamos ver mais para frente, que é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não é isso? Muito bem. Quando antigamente se falava por doutrinação, hoje não é, hoje é orientação espiritual, quando se trabalha nas mesas. Eu já tive caso de conversar, trabalhar com os espíritos incorporados, e em vários casos, do lado, com o médium orientador, conversando com o espírito, qual é a orientação? Meu amigo, você está no caminho errado, se refugia nas orações, vai para o plano, pratica o bem, pratica a caridade. Aí o espírito vira para o médium e fala assim, você está me falando assim para mim, mas eu sei o que você faz lá fora, tá? A espiritualidade, ela está atenta, e agora está cobrando ainda mais de nós, tá? Vocês estão vendo aí o mundo como está passando? Enchentes, mortes, frio, neve, guerras. Nós estamos num período do quê? Transição planetária. Se nós não nos unirmos em oração, porque os nossos irmãozinhos lá de cima, quando nós estamos aqui reunidos, eu já falei várias vezes aqui, eles se ligam pela energia, pela luz que nós estamos vibrando e passando para o plano espiritual. Mas parece que as pessoas estão fugindo um pouco desse apego, de se aproximar de Deus. Então não se revolte contra a natureza, com o que ela está fazendo com a gente. Não critique Deus pelas enchentes, pela revolta do mar. A natureza, através da vontade de Deus,
ela simplesmente está colocando o homem no lugar dele. Não é isso? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, falamos sobre isso. Você vai em alguns lugares, principalmente aquele pessoal mais abastados, eles querem morar no litoral, naquele penhasco lá em cima, porque ele quer ter uma vista única para ele. Não é assim? Não tinha necessidade disso, né? E aí depois vem uma chuva, a terra começa a ceder. Não é verdade? Deus e a natureza estão colocando o homem no lugar dele, próximo de Cristo. Tornaram-se, nós estamos falando de novo dos escribas, eles tornaram-se intérpretes da lei, muito respeitados pelo conhecimento, mas rígidos na aplicação literal e inimigos das inovações trazidas por Jesus. Nós não podemos estar bloqueando ou ausentes das inovações. Se nós queremos partir para um planeta de regeneração, nós precisamos estar abertos às inovações das nossas vidas. Por isso, se vocês, se eu, se todos nós quisermos resultados diferentes, nós temos que fazer o quê? Fazer diferente. Não é repetindo as mesmas coisas que vocês vão alcançar resultado diferente. Por isso que nós não podemos estar fechados para as inovações. Jesus condenava a postura dos sepulcros caiados. Olha que nome bonito dele, né? Traduzindo, o que é isso aí? Quem pode ler para mim? Fábio, lê aí para mim. Tá certo? Não devemos estar atento a vender uma imagem que é o estereótipo que a gente fala. O que é o estereótipo? É a imagem que você vende, mas não é o que você é por dentro. Então Jesus condenava a postura dos bonitos por fora e podres por dentro, acusando-os de valorizar mais a tradição e as aparências do que a fé sincera e a caridade. Eram considerados como arrogantes. Todo mundo sabe o que é uma pessoa arrogante, né? Que só o que ela fala vale, ela tem mais conhecimento, ela é mais bonita, fala melhor, fala mais bonito. Tá certo? Essas são as pessoas arrogantes. Porque eles buscavam o quê? A adoração. Nossa, que beleza! Olha o evangelho do Rubens, olha o evangelho do Fábio. Isso corre o risco de vocês nos levar para a obsessão através da fascinação. Certo? Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que devido ao rigor e à falta de amor, os escribas e fariseus tornaram-se obstáculos ao entendimento da verdadeira justiça do reino dos céus, focando na prece comprada em vez de um ato de amor sincero. O que é essa fé comprada? Será que para mim ou para você alcançar uma graça, você precisa prometer para o nosso Pai Eterno que você vai andar 5 quilômetros de joelho? Precisa isso? Não. Porque você vai fazer aqueles 5 quilômetros de joelho, no dia seguinte você vai estar pecando novamente. No dia seguinte você vai estar julgando. Então nós precisamos promover a nossa reforma íntima, mudar o nosso interior. É isso que Jesus pede para nós. Eu tenho mania de falar muito, tá? Quando der 8 horas você me avisa, tá? Senão nós vamos terminar só às 10. Tem alguém que está com pressa hoje ou não? Podemos ficar então até às 10, né? Pode, Nelson. Os escribas representavam a religiosidade de fachada. Olha aqui, né? Precisa traduzir? Não precisa, né? Não precisa. O apego cego à letra da lei e a falta de vivência dos ensinamentos de amor, servindo de contraponto à simplicidade e à vivência da lei da caridade pregada por Jesus. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente usa sempre isso aí, né?
Às vezes a gente cai até num erro dentro das nossas próprias residências. Não é verdade? Não é verdade? Já tivemos em várias palestras, já falei, mas eu vou repetir para que fique gravado, porque faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Alguém chega lá na casa da Magali, e a Magali acabou de prestar um sermão danado para a Silene e para os netos, dizendo que você tem que ser honesta, você não pode mentir, você não pode fazer isso, fazer aquilo. De repente toca o telefone, a Silene fala: mãe, é para você. Ela fala: fala que eu não estou. Nunca aconteceu isso, né, Magali? Não? Pelo que eu estou vendo, acho que já aconteceu com a maioria aqui. Então tudo aquilo que a gente fala, veja bem, a espiritualidade, ela nos alerta que nós passamos aquilo, passamos a mensagem, não é através da palavra, é através do quê? Dos exemplos. Não é verdade? Dos exemplos. Jesus condena essa atitude de lobo em pele de cordeiro. O Espiritismo diz que o ensinamento só tem valor quando acompanhado da prática. Pregar virtudes, praticar vícios, gera débitos espirituais. Certo? Então não adianta eu falar uma coisa e agir outra. Parece que está tudo bem, né? Enganei o Fábio, enganei Vani, mas me enganei o nosso Pai Maior. Não enganei o nosso mentor, o meu mentor, que todos nós temos o nosso mentor, e ele nos acompanha. Precisamos ser autênticos, pois os bons espíritas se reconhecem pela transformação moral e os esforços de domar más inclinações. No livro Os Mensageiros, da série de André Luiz, onde falam dos espíritos caídos, André Luiz, junto com Lísias, com Vicente, eles mencionam o seguinte, que o nosso lar, que é onde que nós vamos, se Deus quiser, ser recolhidos depois da nossa passagem para o plano do espírito, o plano espiritual, eles dizem que já estão cansados de maus espíritas. Treina-se, às vezes demoramos anos e anos e anos, 100, 200 anos no plano espiritual, estudando no nosso lar. Lógico que todos nós passamos pelo umbral, né? Todo mundo sabe que tem umbral médio, grosso e umbral fino. Quando chega lá, eles perdem inúmero tempo de horas, de dias, e educando para que a gente sente lá e façamos a nossa programação de reencarnação. Olha, você vai ser uma excelente espírita, uma médium de psicofonia, de psicografia. Você vem, de repente você começa a perceber que com aquelas faculdades espirituais você pode ganhar dinheiro, né? Isso é um espírito caído, que não cumpriu o que ele acertou durante o seu planejamento reencarnatório. Vou acelerar um pouquinho, porque senão... Os terapeutas, acabei de falar, né? Hoje nós temos muitas casas de cura, muitas mesmo, e com resultados que eu vou falar para vocês. Eu estou nesse trabalho de longa data, inclusive hoje foi mencionado numa reunião nossa, que já teve pessoa que foi procurar a cura pela cirurgia espiritual. Ela voltou no médico, mas teve vergonha de falar que fez a cirurgia espiritual. O médico viu que todos os exames estavam tudo ok. Mas o que a senhora fez? Não, doutor, eu fiz o que o senhor falou. Mas tomei um capim santo, né? Mas aí o médico vira para ela e fala assim: olha, mas eu estou vendo aqui que tem uma cicatriz aqui. A hora que o médico fala isso, ela fala: doutor, eu fiz uma cirurgia espiritual. Não tenham receio de falar que vocês são espíritas. Hoje nós temos a Federação Brasileira de Médicos Espíritas.
Já foi o tempo que você falar que era espírita era crime, né? Se era marginalizado. Hoje não. Os terapeutas de uma seita judaica contemporânea de Jesus, baseada na Alexandria. Alexandria é uma cidade lá perto, lá em Israel. Estilo de vida solitários, né? Contemplativos, uma coisa que nos falta. Nós dedicamos pouco tempo para nós, para sentar na beira daquele mar, ver aquelas ondas bater, acordar de manhã, ver o passarinho cantar, não é verdade? Andar descalço na grama, andar descalço na praia. Mas nós não esquecemos de chegar à noite e falar assim, não vejo a hora de continuar aquela série minha da Netflix, né? Não é verdade? Eles representam a união entre o judaísmo e o cristianismo. Estamos falando dos terapeutas, tá? Ele praticava meditação, oração e desapego material. Uma das coisas que está acabando com a nossa humanidade. Mesmo sabendo que nós não vamos levar nada para o plano espiritual, a não ser o nosso conhecimento, a nossa evolução, nós continuamos, o ser humano continua se matando por causa das coisas materiais. Diferente dos escribas, focavam na aplicação prática das virtudes e na reforma íntima. Lembra que eu falei agora há pouco? Reforma íntima, está muito usado, meio banalizado, porque só falam, mas ninguém pratica. Reforma íntima, resumindo, é você transformar os seus erros em virtudes, os seus defeitos em virtudes. Mas isso você não precisa falar para ninguém, fala para você mesmo. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso. E toda vez que eu estiver repetindo aquele erro, eu vou me cobrar. E a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, vai fazendo uma avaliação dessa sua evolução. Os terapeutas ou curadores eram médiuns passistas de assistência espiritual. Nós estamos falando no tempo de Cristo, né? Falava no passe da energia, cujo propósito era o alívio do sofrimento através da caridade, e não o comércio ou fama, né? A cura era o resultado da manipulação de fluidos magnéticos, através das mãos. Quando vocês estão aplicando um passe, vocês estão manipulando fluido magnético. E quanto mais o recebedor do passe estiver na mesma sintonia do médium passista, melhor será o resultado. Não pode sentar ali para tomar um passe e pensando na mistura da janta. Não é verdade? Alexandria, que fica naquela região lá do Egito, foi o grande centro da filosofia grega, platonista, onde a tradição judaica e o cristianismo nascente se encontram e fundiram no século III a.C. Nós estamos platonistas, vamos entender como Platão, Sócrates e Platão. Foi uma das bases da filosofia que Cristo trouxe para aplicar. Platão, no ano de 427 a 347 anos de Cristo, ele começa descendo, porque a gente fala de antes de Cristo é o maior para menor, e depois começa a subir. Previu que o homem perfeitamente justo, olha bem, Platão, antes de Cristo, há 400 anos, ele previu que um homem perfeitamente justo seria açoitado, torturado, acorrentado e após sofrer todos os tipos de ultraje, seria crucificado. Olha a mediunidade já, falava lá atrás para nós. Platão concebe a filosofia como suprema terapêutica da alma, focada em curas, que é da psique, o nosso eu, através da razão para alcançar virtudes e a felicidade de pensamento platônico, cuja harmonia entre o corpo e a alma, influenciando abordagens terapêuticas modernas que unem cuidado físico, cuidado mental e físico. Toda vez que perguntarmos qual é a origem, o que é a doutrina espírita, ela está em 3 pilares: filosofia, ciência e religião. Esses são os tentáculos da doutrina espírita.
Baseado nesses 3 tentáculos é que nós temos a nossa filosofia, que é a doutrina espírita. Sócrates, filósofo grego, viveu entre 400 e 469 a.C. e 399 a.C. É natural de Atenas. O Platão, também filósofo. Tudo isso aqui é para a gente ver que nós estamos galgados na filosofia. Segundo o Espiritismo, Platão, junto ao teu mestre Sócrates, é considerado um precursor da ideia cristã e da doutrina espírita, lançando fundamentos sobre a imortalidade da alma e vida futura. Eu sempre peço nos pessoal que participa nos cursos que eu dou, de iniciantes do Evangelho, que é o seguinte: não fale em morte, fale em vida futura, que é a verdadeira vida nossa, quando nós voltamos para o plano espiritual. Aqui é uma fase de resgate, onde nós voltamos para cá para resgatar erros cometidos, encontrar com pessoas onde nós precisamos recuperar, com espíritos que nós precisamos ter uma certa grau de evolução. Jesus é o guia, modelo de perfeição moral e o próprio Cristo, cujos ensinamentos representam base depurada do amor e da caridade que o Espiritismo aprofunda. Platão defendia que a alma existia antes do corpo e sobrevivia a ele, e que o conhecimento era um processo de reminiscências, coisas que nós estamos trazendo de outras encarnações, tá? Às vezes, num atendimento fraterno que a gente faz, tem aqui, tem em todas as outras casas, a pessoa chega e fala: mas eu estou passando por isso, mas eu nunca fiz isso. Aí você fala assim: nessa encarnação, né? Mas e na outra? Então, sempre agradeça a Deus a oportunidade de estar aqui para resgatar. Sempre. Porque em algum momento nós escolhemos no planejamento reencarnatório para vir aqui e resgatar tudo que nós precisamos. Vida futura. Platão, ele combatia o paganismo. Todo mundo sabe o que é o paganismo, né? Nós temos que ter uma crença, não é verdade? E discutia a vida futura como a verdadeira vida. Olha o que eu falei há pouco. A nossa vida futura no plano espiritual é a nossa verdadeira vida, influenciando o entendimento na erraticidade, no plano espiritual. Jesus disse à multidão que obedecesse aos escribas, o que os escribas ensinavam, por sentarem na cadeira de Moisés. Olha bem essa palavra de Jesus: obedeçam, porque eles estão na cadeira de Moisés e falando das leis mosaicas, mas que nós não seguíssemos as obras, pois eles dizem e não fazem. Chamou-os de sepulcros caiados, aqui que nós dissemos, né? Bonitos por fora, mas cheios de ossos de mortos por dentro. Jesus, aos terapeutas, a cura vem da compaixão. Isso é Jesus dizendo: a cura vem da compaixão, não apenas para exibir poder. Às vezes as pessoas se fascinam pelo poder, né? Tivemos vários casos no Brasil. O mais recente foi lá do nosso amigo irmão João de Deus, né? Gratuidade e amor. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça você deve dar. A fé como parte da cura. Jesus enfatiza: a fé te curou. Tivemos inúmeros casos relatados nos milagres de Jesus, onde o enfermo vai agradecer, e ele fala: a tua fé que te curou. Precisamos ter fé, senão não vamos alcançar a graça que necessitamos. A integração de corpo e alma. A verdadeira cura
não é apenas física, mas um convite ao arrependimento e à transformação interior. Olha de novo aí a reforma íntima. Todo mundo sabe, né, o que é reforma íntima? Que eu falei agora há pouco. O Nelson vai ficar lá na porta perguntando. Quem não souber responder vai ficar até quinta-feira para desobsessão. Quem tiver de cabecinha baixa, aí eu estou vendo, levanta, abre o olho. E nós vamos finalizar no horário, graças a Deus, né? Corri um pouquinho, mas eu acredito que dentro da dificuldade do tema, por ser temas verdadeiramente complexos, porque ainda não entramos nos capítulos verdadeiros do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que nós conseguimos passar uma mensagem para vocês, não é isso? Então vamos sentar confortavelmente, fechando os nossos olhos, agradecer aos espíritos de luz que desde logo cedo prepararam essa casa para nos receber. Agradecer ao nosso amigo e irmão Jesus por tudo que Ele tem nos dado. E ao nosso Pai eterno, que está sempre nos socorrendo, nos auxiliando e nos disponibilizando os nossos irmãos espirituais para que estejam sempre em nosso socorro, nos alertando para a prática da caridade, do amor e do perdão. Vamos fazer o nosso agradecimento através da oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma boa noite, que Deus os acompanhe no retorno aos vossos lares. Até o próximo capítulo.